Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. O meu nome é Matheus Francisco e eu sou candidato no processo seletivo de vocês. Eu preferi gravar esse vídeo para tornar a apresentação menos impessoal e colocar um pouco mais da minha personalidade, porque eu imaginei que muitas pessoas mandariam apenas o texto ou apenas o slide. Então vamos lá aprender mais sobre o que é o funil de recrutamento. Segundo a Juliana Costa, que é coordenadora de sucesso do cliente na Gulp, esse funil é uma representação gráfica das etapas que compõem o processo de atração e de seleção. Esse método, inspirado no funil de vendas do marketing, serve para que a equipe na área de pessoas tenha uma perspectiva estratégica dos seus objetivos. Então eu tentei desenhar aqui o funil de recrutamento. Vocês vão encontrar sites falando sobre 5 pontos do funil e outros falando sobre 4. Eu preferi fazer a apresentação baseada em 4 pontos para tornar mais diretivo e mais objetivo. O primeiro ponto do funil, e a primeira fase, é a divulgação da oportunidade de trabalho, que acontece no site da instituição, em plataformas de emprego, através de hunting ou redes sociais. Nesse momento, o recrutador precisa deixar bem nítido para as pessoas qual é a cultura da empresa, sua missão, visão, valores, as habilidades técnicas e pessoais necessárias para essa função, as soft e hard skills que são requisitos, e a proposta de valor da marca, ou seja, como é o ambiente de trabalho, quais são os benefícios envolvidos, as oportunidades de crescimento e como acontece a interação entre os grupos. É muito importante que a empresa tenha bem nítido o perfil de candidato para adequar a linguagem e o tom de voz nesse momento de divulgação. Já a segunda fase é um momento de conversão, onde a pessoa que procura um emprego se torna um candidato de fato para a vaga, e geralmente acontece após o preenchimento de um formulário ou envio do currículo para a empresa. É importante que a gente lembre que um questionário muito complexo ou muito longo pode desestimular o engajamento do candidato no processo. Ele pode desistir antes mesmo de concluir a sua inscrição. Regras de acessibilidade, como o tamanho da fonte, qual é o tipo de fonte, precisam ser levadas em consideração. Além de cores que são utilizadas no momento da construção do site e se esse formulário permite acesso através de smartphones, porque muitas pessoas não possuem acesso a notebooks ou computadores. A próxima fase é chamada de entrevista. E nesse momento o recrutador pode comparar as informações coletadas no questionário e no currículo do candidato com as suas reais habilidades, seja através de trilhas de conhecimento, dinâmicas de grupo, cases de desafios, testes online, ou até mesmo um bate-papo entre o recrutador e o candidato, ou entre a equipe que ele irá trabalhar junto com o candidato. É um momento muito interessante. E a próxima fase é a fase da oferta. Geralmente é quando o candidato recebe o feedback do seu processo seletivo, seja por e-mail, telefone ou alguma outra forma de contato. E podem ocorrer 2 cenários nesse momento, sendo que é o recrutador que faz essa resposta para a pessoa. Então, no primeiro cenário, o candidato que é aprovado, ele recebe uma oferta da vaga e um prazo para envio dos documentos necessários na sua contratação, caso ele deseje prosseguir com o processo e ser integrado à equipe. Após enviar os seus documentos, ele recebe a data de início da sua jornada e também recebe algumas regras, algumas normas sobre como é a atividade da empresa, como funciona a empresa. Quando o candidato ele não é aprovado, ele vai ser informado que não seguirá no processo e possivelmente os seus dados estarão guardados na base de talentos da empresa. Uma técnica muito interessante que as empresas têm adotado nesse momento é enviar para esse candidato alguns conteúdos onde ele pode estudar, pesquisar na internet gratuitamente, ler e se aprimorar nas habilidades para aquela área que ele se candidatou. Então eu agradeço a vocês por esse momento, agradeço pelo desafio que foi muito interessante e agradeço pela atenção.